Bem-vindo, amigos, ao programa Sustentabilidade, sempre veiculado aqui dos estúdios ABC Repórter e também replicado pela rede NGT para todo o Brasil. E hoje com uma figura proeminente no campo da sustentabilidade, que é o Eduardo Souza, gerente de marketing e comunicação da América Latina, da Agfa. Eduardo, obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Roberto. É um prazer estar aqui e uma honra. Para nós também, porque vocês estão fazendo um trabalho sensacional. Fala um pouquinho sobre o que é a Agfa, para que o nosso público possa situar, e o Eco 3, que eu achei sensacional. Vou começar um pouquinho atrás, antes do programa Eco 3. A Agfa recém completou 150 anos. Acho que é uma conquista enorme, cada vez mais difícil. Tem empresas centenárias, né? Sim. Pela velocidade da mudança das coisas e das empresas, enfim, né? E nesses 50 anos a Agfa teve sempre um DNA de sustentabilidade muito enraizado. A gente chega a dizer que é um valor corporativo. A parte de sustentabilidade é além de uma ação... Origem belga? Origem belga, em Mortsel, onde tem o headquarter, a parte da fábrica, a casa matriz, né? Com atuação mundial, global, e 3 grandes divisões, podemos dizer assim. A área médica, a área de healthcare, diagnóstico de imagens, enfim. Como tem essa transformação do analógico para o digital, a Agfa está indo muito para a parte de gestão de conteúdo, de software, de IT, de inteligência, mas ainda tem um core business muito enraizado e relacionado com a parte de insumos, tanto para a área gráfica, que é a segunda grande unidade de negócio, quanto a terceira, que é a área de materials, que é a área de filmes gráficos, papéis especiais, papéis sintéticos, e filme que está já quase no fim de vida. Sim, né? Vocês fabricavam os filmes para máquina fotográfica, né? O internauta que nos acompanha não sabe, a gente comprava um filmezinho e colocava numa máquina, né, para fotografar, né? A Agfa tem esse reconhecimento de marca muito relacionado com a divisão de fotografia. E deve ter um museu com máquina fotográfica lá, coisa antiga, ou como é que tem um museu, tem uma área ali né? que mostra toda a parte de evolução dos produtos fotográficos da Agfa. E como eu também, como gestor de marketing, controlo a parte de redes sociais, eu recebo muitos contatos de colecionadores, de pessoas que querem saber, eu ainda procuro uma peça de uma câmera, um filme, enfim, tem toda uma tradição, uma reputação nessa área também. E conta agora um pouquinho do Eco 3 e o que motivou o surgimento dessa linha de atuação. Dentro das unidades de negócio, a indústria gráfica ainda é a parte mais expressiva da receita do grupo Agfa Gevaert no mundo. Né? A área gráfica, a indústria gráfica, é uma indústria muito pressionada. Talvez, de forma equivocada, ela é colocada como uma indústria muito poluente. O que já não é mais, a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso. Né? E a Agfa, ela tem implementado em suas plantas, suas fábricas pelo mundo inteiro, estamos falando aí mais ou menos umas 15 fábricas ao redor do mundo, tendo uma em Suzano, em São Paulo, que é o nosso expoente aqui da América Latina, nosso pulmão para a América Latina, que sempre foi a parte de sustentabilidade. Então a Agfa, aqui em Suzano, ela tem 4 certificações. As conhecidas de qualidade, a ISO 9001, a OSSAS, que é de segurança de trabalho, e as 2 mais relacionadas à sustentabilidade, que é a ISO 14001, e a mais nova, e talvez uma coisa que nos diferencie dos concorrentes, que é a ISO 50001, que é uma ISO mais ou menos recente, que é a ecoeficiência energética. Sim, bacana. E isso faz com que a planta industrial seja totalmente certificada, mas vocês foram além pensando na cadeia produtiva, quer dizer, aquilo que... Porque vocês têm um B2B, né? Vamos falar assim, você vende para outras empresas, mas que vende para um consumidor, né? Exatamente. E você se preocupou com esse consumidor final que, em tese, não é teu cliente diretamente. Fala um pouco sobre essa visão. Enxergamos a nossa responsabilidade com a cadeia, com os stakeholders em geral. Né? Então, a Agfa, ela desde o início, ela vem inovando em tentar entregar soluções, processos e o produto tangível, como se, cada vez mais sustentáveis, mais ecológicos. Então a gente liderou
a indústria no que tange a parte de pré-impressão, em termos de matrizes de impressão, como chapas offset, etc., com a redução de químicos e agora chegamos até com a eliminação completa da utilização de produtos químicos no processo de revelação e processamento das chapas offset. Eliminou total, 100%? É uma tecnologia nova, que ainda não atende todas as necessidades. Todas as frentes de da todas linha as de frentes, produção, né? tá Até temos gráficas de diferentes portes, necessidades e até setores, né? Sim, você tem as sim. de embalagens, as editoriais, as promocionais, enfim. Mas, em geral, essas chapas novas que eliminam 100% o processamento químico, ou seja, é direto na impressora, Sim. elas já estão evoluindo numa velocidade que a gente acredita que nos próximos 5, 6 anos, 90% do mercado já vai estar consumindo esse tipo de produto. E você tem um departamento, certamente, ligado à sustentabilidade, então, feroz lá dentro, né? Trabalhando toda essa dinâmica de interface com toda a organização. Exato. A gente tem dentro de Suzano o gerente de qualidade, que é o Luiz Roberto Renzi, que cuida de toda essa parte. Ô Luiz Roberto, vem aqui depois contar um pouquinho sobre a Agfa da parte só de sustentabilidade, tá? Ele acho que ele vai agregar muito, ele tem muito conhecimento, legal, né? legal. Ele está sempre com a CETESB e outros órgãos certificadores também. Sim. E a Agfa, como você bem disse, a gente não adianta inventar, criar, entregar um produto ecologicamente correto se a gente não fizer também o dever de casa, Sim, que é produzir também de uma forma sustentável. Sim. Não só com essas ISOs, essas certificações, que são muito importantes. Sim. E que são até um pouco desafiadoras, Sim. porque ano após ano a gente é certificado, a gente tem que atender as KPIs, Sim. melhorar, mostrar a Sim, evolução, sim, né? sim. O que é legal, que a gente tem um Sim. time que inclui recursos humanos, marketing, Sim. a direção da empresa e o pessoal da fábrica E você envolvidos nisso. percebe, Eduardo, uma evolução no DNA da empresa nesse aspecto? E quando essa preocupação no campo tecnológico está assim, tão latente, você vê uma evolução no comportamento das pessoas, vamos chamar assim? Enorme. Enorme? Por quê? Acabamos de lançar um programa que chama-se Eco 3. É como se fosse Eco ao cubo, né? Para quem não está enxergando. Sim. O Eco 3 o que seria? A ecologia unida com economia e a extraconveniência. Sim. Não adianta você entregar só um produto ecológico, você não entregar um serviço, um conceito e um software que detém todo esse conteúdo e que comanda toda essa parte de sustentabilidade, Sim. gerando e calculando economias de tinta, de papel. Então a gente vai além dos produtos que a própria Agfa produz e comercializa. Então a gente consegue entregar reduções de 30%, 40% no consumo de tinta. O primeiro papel vendável muito mais rápido, porque a gente consegue controlar todo o processo de gerenciamento, de cor, de impressão, onde ele consegue já ter um produto pronto para ser comercializado, sem ter que ficar fazendo retrabalhos e gerando vários papéis antes do primeiro ser vendável, vamos dizer assim. Então, com isso, a gente está entregando produtividade, economia, sustentabilidade e uma grande redução no desperdício e no descarte de produtos também tóxicos. E quando a gente fala de desperdício, aí abrange, porque transforma o DNA da empresa, e desperdício é desperdício de dinheiro, de tempo mal utilizado. Desperdício é uma doença que pode minar as empresas, né? Vocês acabam combatendo o desperdício de forma mais ampla, no comportamento das pessoas, né? Exatamente. E fala um pouco da redução da água, que o meu amigo Rogério Ruchel, que quero agradecer aqui presente no estúdio, estava dizendo que vocês têm uma economia de água impressionante pelo Eco 3, é isso? Mencionando o Rogério, ele é um consultor que nos ajudou muito, tem trabalhado com a Agfa nos últimos 6, 7 anos, e visitou a nossa planta, ele viu quanta coisa a gente já fazia e como que a gente poderia reunir isso tudo e apresentar para o mercado. Né? Na nossa produção, a gente é sempre desafiado a diminuir a utilização de recursos naturais. Então a gente já tem uma forte redução de água, de CO2, de energia elétrica, dos voláteis orgânicos, na caixa, tudo na faixa de 2 dígitos. A água a gente conseguiu reduzir coisa de 50% todo o processo produtivo da Agfa. E quando a gente lançou a primeira chapa offset ecologicamente correta, que já eliminava os produtos químicos, mas ainda tinha uma goma de solução para revelar, que ainda é anterior a essa Direct on Press, que a gente vai falar daqui a pouquinho,
a gente conseguiu eliminar a utilização de solvente na produção da chapa. Esse acho que foi uma enorme achado, conquista, assim, um achado que a gente entregou um produto ecologicamente correto, mas a gente eliminou um processo ecologicamente incorreto dentro do nosso processo produtivo. Sim. E é interessante, se não me engano, a água vocês chegaram a economizar 80%, né? Hoje, o último número que a gente tem de 2016 chega a quase 80%, de redução da utilização da água no nosso processo. Para o amigo que acompanha o programa Sustentabilidade, se todas as empresas reduzissem 80%, e o consumidor, né, final, né, em casa, reduzisse 80%, não precisaria investir um centavo em água no país, né? Quer dizer, seria uma solução fantástica, né? Mas isso é difícil. Bom, nós vamos ter que chamar o nosso comercial agora, e eu queria que depois você falasse sobre esse trabalho da Agfa, ir além agora, um projeto socioculturais e como vocês estão enxergando essa dinâmica de mercado. O programa Sustentabilidade volta com o Eduardo Souza, dando um show de informação sustentável de responsabilidade social corporativa aqui. Programa Sustentabilidade, você só encontra esse conteúdo. Um abraço e até já. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá, amigos. O programa Sustentabilidade retorna com um tema super importante, como as empresas estão hoje produzindo de forma sustentável. E aqui está a Agfa, através do Eduardo Souza, que é o gerente de marketing e comunicação para toda a América Latina, falando dos avanços do Eco 3, do programa que economiza água, energia elétrica e tantas coisas mais, tornando a empresa super eficiente, que agora expande para as ações socioculturais, né? Fala um pouquinho sobre o valor do mar e esse trabalho que vocês estão incentivando. Roberto, é um tema bem interessante. A Agfa não é de hoje, ela já tem abraçado alguns projetos que estejam relacionados às leis de incentivo. Sim. A gente acredita muito nesse tipo de projeto. Recebemos há um comitê dentro da empresa para a gente distinguir, filtrar e decidir quais projetos que a gente vai dar continuidade. Dentre esses projetos, esse ano a gente recebeu, através do Rogério Ruschel, também já citado anteriormente, um projeto que chama-se O Valor do Mar. É um projeto riquíssimo, belíssimo, que apresenta uma visão integrada e generalizada de todo o valor do mar como um todo, como economia, como sustentabilidade, como importância, turismo marítima, enfim, ele é um livro esplêndido, é um conteúdo maravilhoso. Né? A Agfa aqui patrocinando essa edição. E como é que vocês escolheram e se aproximaram desse tema em especial? Tem algum motivo esse tema? Fala um pouquinho sobre isso. Perfeito. Queria primeiro presenteá-lo com esse exemplar aqui. Muito obrigado. Puxa, muito obrigado. Uma visão lindíssimo, né? Muito bonito, muito bonito. Fala um pouquinho, então, da motivação de abraçar essa ideia. O link é enorme entre as iniciativas, o propósito, os valores da Agfa em relação a toda a mensagem que esse livro oferece. Sim, né? Sim. Como eu disse anteriormente, é um conteúdo muito extenso e muito interessante de entender. A Agfa, com toda essa visão de ecologia, agora o novo projeto, o novo conceito, o Eco 3, e toda essa parte de cuidado com o meio ambiente, com os nossos recursos naturais, com um foco sempre muito grande com água, né? Quando a gente recebeu o prefácio desse livro aqui, a gente ficou encantado. A gente viu
um livro escrito com tanta qualidade, com fotos lindíssimas, né? muito bem ilustrado. Fotos da nossa amiga Sônia, é isso? Olha só. De uma editora extremamente, né, competente. Sim. Então a gente percebeu o valor do mar com o valor da Agfa tem um link muito grande. Tem tudo a ver, Tem tudo a ver, e com esse conceito ecotrade, ecologia, redução de recursos naturais, a água como grande estrela de ser preservada no processo, etc. Sim. Acho que o livro, acho que ele... Casou com os ideais da empresa. Exatamente. E é interessante nesse campo, né? Porque quando a gente fala do mar no Brasil, ele de fato ele é muito pouco explorado. Nós temos uma costa, né, querido Rogério, que é impressionante, uma possibilidade de rede hoteleira imensa. Eu acho que só Barcelona sozinha recebe mais turista que todo o Brasil, né? Então, quer dizer, se nós pegássemos a costa brasileira e colocássemos e víssemos o valor do mar nesse aspecto, já seria um improvement de possibilidades de negócios incríveis, né, Eduardo? É até triste de constatar, né, como isso. é subutilizado o turismo no Brasil. Isso. A gente tem mais de 7, 8 mil quilômetros, né, litorâneos, Isso. uma capacidade de atração turística gigantesca. Enfim, acho que a gente tem alguns problemas né, sim. do próprio país que acho que não colaboram para a gente ter um turismo mais pujante aqui. Né? Você que tem uma visão latino-americana do negócio, né? Você enxerga os países latino-americanos nesse aspecto um pouquinho mais concentrados na sua preocupação, pelo menos o Chile e outros países, por serem menores, eles conseguem uma visão homogênea mais adequada, e o Brasil, por ser muito grande, talvez traga uma visão heterogênea que dificulte isso daí. Como é que você enxerga essa dinâmica? Eu acredito muito no que você falou. Eu acho que por ser um país continental, com tantos desafios, né? A gente percebe realmente o Chile bem colocado, a própria Argentina, eles têm já legislações e, por exemplo, toda aquela parte da Patagônia, os lagos andinos, tanto do Chile quanto da Argentina, que tem uma certa intersecção, né? O cuidado lá, eles estão alguns anos na nossa frente em relação a isso. Até porque os valores socioculturais deles e até de patriotismo estão mais inseridos, né? Nesse contexto, eles estão bem à frente da nossa visão, né? Nesse aspecto. Infelizmente, são fato. E é interessante que, do momento que a Agfa entra então nesse processo de lançar um livro, ela acaba, de certa forma, contribuindo então para aspectos da construção de um novo Brasil, né? De uma visão estratégica mais importante, digamos assim. Não tenho dúvida. Tem tem capítulos aqui, é difícil citar um, né? Sim. Mas eu acho que esse livro ele abre um horizonte, é um livro também educativo, provocativo, né? E acho que essa disseminação dele sim vai ser importante para a gente compreender toda essa riqueza que a gente tem, que é pouco explorada. E a responsabilidade como cidadão e como empresa nesse cenário, né? Eu lembro até no lançamento do livro, que o Rogério citou, até coisas adjacentes ao livro, né? Por exemplo, o esporte, né? A gente falou do surf e outros esportes relacionados. Que o Brasil agora é protagonista, né? Com essa geração do Brazilian Storm, vários surfistas, né, no ranking ali. Medina, bicampeão, né? Conquistou o bicampeonato mundial. E mais tantos outros muito bem colocados no ranking, né? Felipe Toledo ficou em terceiro, o Ítalo, se não me engano, em quarto. Enfim, dos top 5, 3 já são brasileiros, né? É impressionante, né? E o Rogério citou isso com bastante no lançamento do livro, dessa importância, né? E acho que é um momento bom, o lançamento do livro, com esse momento do surf brasileiro, né? É um link muito bacana. Acho que potencializa tudo. Vocês surfaram literalmente na onda, né? Exatamente. E o que uma outra coisa nos chama a atenção também é o seguinte, né, Eduardo? Porque às vezes fica parecendo que a empresa ela se aproveitou de uma situação para pegar carona, né? E não é exatamente isso. As empresas que estão de forma adequada e sistêmica colocando essas coisas, quando acontece o fato, ele acaba naturalmente associado, né? É isso que é bacana, né? Quer dizer, como que vocês conseguem implementar de forma estratégica ao longo do ano uma série de atividades socioculturais, né?
Exatamente. A gente já tem essa imagem corporativa associada a essa preocupação socioambiental. Né? E quais são os projetos para 2019? Fala um pouquinho dos seus sonhos e daquilo que vocês vão com certeza realizar. Olha, a gente está bem animado. Pelo momento, a gente acredita numa virada geral no país, em termos de comportamento, economia, enfim. Né? E a Agfa está muito bem preparada, a gente tem uma liderança já na América Latina, e a gente está cada vez mais preparado e animado em conduzir essa virada ambiental dentro das grades, do processo gráfico do cliente. A gente quer ir além, a gente não quer falar de produto, de preço, a gente quer trazer conveniência e sustentabilidade para as gráficas. A gente quer cuidar do processo do nosso cliente. Que bacana. Ou seja, isso chama protagonismo, né? Exatamente. Protagonismo. Você poderia falar mais um pouquinho sobre o Eco 3? Por que ele surgiu e se teve alguma motivação específica que incomodava a organização como um todo? O Eco 3, na verdade, eu acho que ele veio para tangibilizar o que a gente já vinha fazendo. Ok. Né? Ele é um conceito macro. Sim. A gente já tinha produtos, né, insumos mais ecológicos, insumos que dispensavam ou eliminavam produtos químicos, impressoras inkjet de tecnologia UV, que substituiu também a tinta solvente. A gente já tinha software com algoritmos que já geravam estabilidade, confiança, controle, padronização e economia nos clientes. Sim. Enfim, a gente já tinha um portfólio muito grande. Sim. Faltava a gente juntar todos os pedaços, ter uma lógica de integração e um conceito macro por cima disso tudo, sim, que facilitasse também para que todos os colaboradores disseminassem isso no mercado e entregassem para o cliente um valor um pouco mais concreto, mais tangível, para ele entender que a Agfa não é simplesmente um vendedor de produto, é uma empresa que quer cuidar, melhorar e trazer retorno, lucro e uma imagem corporativa sustentável muito maior. Sim, ou seja, essas ações já faziam parte do DNA, vocês resolveram organizá-las sob o mesmo chapéu, seria isto? Exatamente, Roberto. Para que a fotografia mostrasse de forma adequada aquilo que vocês estavam já fazendo, é isso? Exato. E você percebe que, ao fazer isto, há um improvement também na melhoria, porque às vezes a gente acha que a gente está bem penteado na foto, mas quando a gente tira a foto, a gente percebe que eu podia ter passado um pozinho melhor no rosto e tal. Como que a foto, ao ser revelada, e para a Agfa isso tem sentido nada metafórico, né? Como que a foto, ao ser revelada, empurrou para novas descobertas? A gente percebia, primeiro que a gente está numa indústria, a indústria gráfica é uma indústria pressionada. Né? Sim. É uma indústria que está longe de ser substituída, sim, mas já existe uma complementação. Hoje o bolo de opções de mídia em geral é muito maior do que antes. Né? Então a indústria gráfica teve que, vamos dizer assim, ela teve um remanejamento grande, né? Teve algumas fusões, aquisições, e quem ficou agora enxerga muito mais essa parte de benefício e sustentabilidade do que anteriormente, do que simplesmente vender um produto. Né? Então a indústria está sendo desafiada a ser reinventada. Houve uma transformação já gigantesca de conceito, de produção, né, de percepção, enfim, da cadeia da indústria gráfica. Sim. E a Agfa, desde o início, por ter esse DNA, tem conduzido e liderado toda essa mudança estratégica. E o Eco 3 acho que vem para fechar tudo isso. Alinhavar tudo isso. Exatamente. Nosso papo já está chegando ao fim, infelizmente. Conteúdo bom, voa rapidinho. Né? Verdade. E eu convido você para retornar em 2019 para falar dos aspectos técnicos mesmo no campo da sustentabilidade, de tudo aquilo que a Agfa vem produzindo e como ela está protagonizando um novo modelo. Será uma honra estar aqui de novo e talvez trazer alguns cases mais práticos e o cliente falando por nós. Isso.
que acho que é o mais importante. Que é o que vale. Que é o que vale de verdade. Eduardo, obrigado por ter vindo. Roberto, obrigado. Parabéns pelo livro, pelo apoio do O Valor do Mar, essa obra-prima que destaca a importância do mar no Brasil, apoio da AGFA e do nosso amigo Rogério Ruschel, da Essential Ideia. O programa Sustentabilidade encerra mais este programa de hoje, falando sobre a AGFA, sobre valores humanos, valores sustentáveis e um Brasil novo que a gente espera que 2019 acelere mesmo. E não perca a nossa programação. Dia 26 tem programa ao vivo, e janeiro também. Aqui não para, aqui não tem review, não tem matéria requentada. Toda semana um novo tema, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem. Até logo, obrigado.